Olá, viajantes! Muito boa noite. Foi pegando flagra, hein, por vocês, bebendo água. Gente, muito boa noite. Tudo bom com vocês? Deixa eu pegar aqui meu controle do ar-condicionado, que aqui é assim, faz frio, faz calor, faz frio, faz calor. Tudo bom com vocês? Como vocês estão, gente? Como está a semana de vocês? Me contem como vocês estão. Gente, hoje vamos falar de tabela fixa, né? Quem aqui ama tabela fixa? Quem entende de tabela fixa? Vão me respondendo aí. Quem não entende nada de tabela fixa e sofre com essa tal dessa tabela fixa, quero saber de vocês aqui nos comentários, assim, qual a sua impressão sobre esse assunto, né? Sobre tabela fixa, tá? E aí, gente, já quero começar essa live dizendo o seguinte. Uma coisa que vocês precisam internalizar, tá? Ó, a Elaine dizendo, não muito. A Jaciara, não sei nada. A Maria Cândida, eu não entendo ainda. A Andressa, eu sofro. Andressa, tu sofrer com tabela fixa é o fim da picada, Andressa. Tu até emite em tabela fixa, cheia de emissão lá no Iberia Plus, mulher. A Mireille, não sei nada. Boa noite, Verinha. Deixa eu ver quem mais aqui. A Rosângela Bernini. É outra? Rô, tu dizer que entende bem pouco de tabela fixa. Não é possível. Vocês sabem que a Rosângela, gente, ela ganhou o prêmio de aluna que assistiu mais aulas do VMM, né? Ganhou, mas não levou, né, Rô? Mas eu vou me redimir, porque eu tô lhe devendo um negócio de Paris. E aí agora, quando eu for minha próxima ida ao Correio este mês, você vai receber o seu prêmio, tá? Gente, primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre tabela fixa. Eu vou explicar já mais detalhes, mas a primeira coisa que a gente tem que internalizar, a gente tem que entender, tá? Quero saber como emitir tabela fixa Latam? Super fácil. Liga na central ou fala no chat do Latam Pays. Olha que não tem problema. O problema da tabela fixa da Latam, gente, não é emitir, é achar. Vocês entenderam? Então o problema não é a emissão, é a busca. A emissão é fácil. Liga ou fala no chat. Tem que dar a sorte de achar um atendente bom. Não achou, liga de novo. Não achou, liga de novo. Vocês entenderam? E aí vai. Minha dificuldade é a emissão de passagens aéreas, principalmente internacionais. Wilson, não sei se você é meu aluno, acho que não é, né? Ontem a gente fez uma aula no VMM de mapeamento. E aí vou dizer para vocês, tudo que os alunos disseram que estava com dificuldade de achar passagem, à exceção de um case de uma aluna, que foi uma missão bem específica, à exceção de uma aluna, todo o restante a gente achou ao vivo na aula. Daí uma aluna até brincou comigo, né? É incrível, a gente pesquisa, não acha nada. A Dani vai lá e pesquisa, as passagens estão lá prontinha para ela. Na verdade, gente, emissão de passagem, a gente precisa de método. De verdade, do fundo do meu coração. Não existe, tipo assim, eu quero uma passagem para Amsterdã. Eu vou lá e começo a pesquisar Amsterdã. Não é assim que funciona. Existe, você antes de pesquisar, é o que eu chamo de, a gente tem um método dentro do VMM, que é o meu método de pesquisa, que é o método que eu uso, que eu desenvolvi e que eu validei, que eu fiz a minha vida inteira. Tá? Desde antes de eu ter curso de milhas, e justamente por isso eu sei que ele funciona, porque eu já validei, já emiti centenas de passagens. Que é o método VMM de 5 passos. Então, o que acontece, gente? A primeira coisa que a gente faz não é buscar uma passagem. Dani, eu quero viajar para Amsterdã. A primeira coisa que você faz não é ir pro site pesquisar. Por isso que vocês não acham. A primeira coisa que a gente faz não é no site do Latam Pays, não é no site da Iberia, não é. A primeira coisa que a gente faz, 3 primeiras coisas, é a gente mapear, identificar as companhias que vão para o nosso destino, mapear todas as rotas para o seu destino e aí, segundo passo, identificar em quais programas elas estão. E aí você vai riscar o que não for o que não for a Word. Você vai selecionar só o que for a Word.
Isso te faz separar o joio do trigo e criar todas as suas opções. O seu plano A, o seu plano B, o seu plano C, o seu plano D. Eu gosto de ter, gente, assim, quando eu quero viajar para um lugar, para um destino, qualquer que seja, eu gosto de ter assim, plano A, plano B, plano C. Ontem na aula, uma aluna disse assim, Dani, eu quero o Líbano. Eu preciso de uma passagem pro Líbano. E aí o que acontece, gente? Eu nunca tinha mapeado o Líbano, nunca pesquisei Líbano, né? Nunca nem olhei. Já olhei pro Líbano, porque eu tenho vontade de ir pro Líbano, mas eu nunca tinha olhado para a emissão para o Líbano, nunca tinha buscado saber de passagem para o Líbano, tá? Daí eu disse lá na aula, vamos, não sei nada de Líbano, vamos ver aqui, vamos aplicar o método VMM de 5 passos? E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Novembro de 26, né? E aí eu disse, não sei nada de Líbano. E aí a gente aplicou o método. Primeiro passo, segundo passo. Quando eu apliquei o primeiro e o segundo, antes de pesquisar nada, eu virei para ela e disse, o que a gente identificou? A gente identificou Air France, Turkish, Qatar, Emirates. E aí o que eu disse para ela? O meu plano A seria Qatar, emitindo no Privilege, meu plano B, Qatar na Brit, meu plano C, Qatar no Iberia Plus, meu plano D, Air France ou Turkish, meu plano E, Lufthansa ou Swiss lá no Latam Pass. E aí, gente, quando a gente foi buscar, a gente encontrou as passagens em todos os programas. E, naturalmente, a melhor opção era Qatar, eu já sabia, por isso que era meu plano A. Então, se você entende, você já sabe o que é melhor. E aí eu vou dar um exemplo. O Wilson disse que quer ir em novembro para o Porto. Porto é Portugal. Eu só tenho 2. Aí a grande pergunta que não quer calar é essa, gente. Quem voa para o Porto? Quais companhias vão para o meu destino? Quem voa para o Porto? Em quais programas essas companhias estão? Só tem 2 companhias que voam para o Porto, com voo direto saindo do Brasil. Quem? Quem sabe aqui? Não vou falar, não. Então, gente, se você não souber o básico, o mínimo que você tem que saber, eu quero viajar para o Porto. A primeira coisa que você tem que saber não é onde é que você emite a passagem. A primeira coisa que você tem que saber é quem voa para o Porto. Quais companhias têm voo para o Porto? TAP voa para o Porto, qual a outra? Tem outra que voa para o Porto, tá certo? TAP voa para o Porto. Aí eu identifico, tá? Azul voa para o Porto. E aí quando eu pego TAP e Azul, o que eu chego à conclusão? TAP raramente tem tarifa World. TAP eu emito no Smiles e na Azul e no TAP Mais em Gol, mas raramente tem tarifa World. Então, TAP já sai do meu radar. Azul é ótimo pro Porto. Então, eu, Daniela, o meu plano A para o Porto certamente seria Azul. Tem voo Recife-Porto, tem voo Viracopos-Porto. Meu plano A para o Porto, com certeza, seria Azul. Você entendeu? Mas não adianta eu te dizer e agora você ia acumular loucamente na Azul. Porque se você não entender, você não vai conseguir achar uma passagem boa. Por que eu tô falando? Eu entrei no assunto do Porto, gente. Eu vou para o Porto 2 vezes por ano. Eu faço mestrado no Porto. Então eu vou muito para o Porto, né? Esse ano eu fui para o Porto em janeiro. Eu fui para o Porto em julho. Peguei um voo para o Porto em setembro. E ano que vem vou para o Porto em janeiro. Então, é isso que vocês precisam entender. Mas o assunto da live de hoje é especificamente tabela fixa. E aí, o que eu quero falar com vocês sobre tabela fixa? O que eu quero começar falando nessa aula sobre tabela fixa? Primeira coisa, gente. A gente tem vários programas com tabela fixa. A gente tem tabela fixa do Latam Pass, tabela fixa do Iberia Plus, tabela fixa do Advantage, tabela fixa do Privilege, tabela fixa do Executive, tabela fixa do Life Miles, tabela fixa do TAP Mais em Gol, tabela fixa Connect Miles. E o que acontece, gente? Todos esses programas estão dentro do VMM. Vocês têm aula
dentro do VMM sobre todos esses programas, à exceção do Life Miles. A gente tem tabela fixa do Suma, que é o programa da Air Europa, da Virgin. Então a gente tem vários programas, praticamente todos os programas internacionais. Eles têm tabela fixa. Todas as tabelas fixas de mais fácil acesso, ou seja, aquela que é mais fácil para você acumular, aquela que é mais fácil para você acumular, e que a gente tem acesso através dos nossos programas brasileiros, através dos nossos programas de acúmulo, através do Esfera, através do Livelo. Todos esses programas de tabela fixa, a gente tem aula dentro do VMM, tá? A gente tem aula dentro do VMM. E aí, gente, agora em novembro, no dia 4 de novembro, eu vou abrir... O que é o VMM? É o meu curso completo, gente. É o meu best-seller. É o melhor curso que eu tenho dentro da minha esteira de produtos. E eu decidi fazer agora em novembro, pela primeira vez na vida, não a Black Friday, porque eu sempre faço Black Friday todo ano. Pela primeira vez na vida, o meu curso best-seller, que é o VMM, vai entrar na Black Vitalícia. Então, além de entrar na Black, que nunca entrou antes, ainda vai ser na modalidade de acesso vitalício. Não só o VMM, que é meu curso completo best-seller, mas a todas as imersões Emílias Clays que eu fizer. Então, quem ainda não é meu aluno, vai ter a chance de ser agora? E basta você digitar 0411, que é o dia da nossa aula fechada, para a lista de espera para o grupo da Black Vitalícia. Quem é aluno não precisa, tá, gente? Quem é aluno é outro grupo. Você vai digitar 0411 nos comentários. Eu vou te mandar por direct uma mensagem na automação. Lá tem o link para você entrar, fazer o seu cadastro na lista de espera, coloca nome, telefone e entra no grupo do WhatsApp. Por quê, gente? Porque no dia 4 de novembro eu vou liberar a oportunidade da Black Vitalícia. Todos os detalhes eu só vou revelar ao vivo no dia 4 de novembro às 19h30. Só vou revelar ao vivo. Mas o que você vai ter dentro da Black Vitalícia? O acesso ao meu curso completo best-seller, que é o Voando Mais com Milhas, o VMM, a todas as imersões Emílias Clays, atuais e futuras, e a 4 novos treinamentos que eu vou lançar no dia 4 de novembro, tá? Então, eu vou lançar mais 4 novos treinamentos e vocês vão ter acesso a tudo isso de forma vitalícia. Mas qual é o grande ponto? São apenas 200 vagas para o programa vitalício, e incluídos os alunos. E para os alunos eu vou abrir no dia 3. Então, gente, se você não tiver no grupo no WhatsApp, você não vai conseguir catar uma vaga, e eu tô sendo bem sincera com vocês, tá? Tá caindo aí para vocês? Tá tudo normal? Me conta aqui nos comentários. Tá normal com a live? Então, gente, toda essa parte de emissão, eu diria hoje que 40% do VMM, que é o curso completo best-seller, é focado em emissão de passagem, inclusive em tabela fixa. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender da tabela fixa, gente, ela não é a salvação da lavoura, tá? Ela não é a salvação da lavoura. Por quê? Porque nem sempre uma emissão de tabela fixa vai ser a mais barata para todo mundo. Nem sempre. Como assim, Dani? Vamos pegar aqui um exemplo. Você consegue emitir uma passagem para Madrid voando com a Ibéria por 25 mil avios. Só que pode ser que para você não consiga gerar avios de forma orgânica e você precise comprar. Enquanto que a Elaine consegue gerar com muita facilidade, por exemplo, 100 mil milhas na Azul. Então, pode acontecer de dentro da realidade de cada um,
Porque emissão, gente, não existe melhor igual para todo mundo, porque existe uma variável essencial na emissão, que é um negócio chamado custo das suas milhas. Então, qual o custo das suas milhas? Né? Você está gerando milhas 100% de graça? Você está comprando milhas? Então, qual o custo das suas milhas? Ou o que a gente chama no mundo das milhas de custo do milheiro. Então, o custo do milheiro em cada programa vai ser diferente para cada um. O meu é um, o da Thaís é outro, o da Priscila é outro, o do Maurício é outro, o do Wilson é outro. E aí vai ter uma variação. Então, pode ser que eu, Daniela, eu acumule muito no Esfera sem precisar comprar. Mas, de repente, a Denise precisa comprar. E aí, o custo para a Denise vai ser mais alto. Então, pode ser que a Denise acumule muito no livelo. E aí, a Denise consiga, por exemplo, gerar com muita facilidade 100 mil milhas no Smiles, 120 mil milhas no Latam Pass, 140 mil milhas na Azul. E aí a Denise pode conseguir emitir uma passagem muito mais barata nesses programas, mesmo sem ser em tabela fixa, do que se ela comprasse milhas. Vocês conseguem captar essa ideia? Então, gente, e aí ainda tem um outro fator. Os programas que têm tabela fixa, eles têm um milheiro, ou seja, aquele bloquinho de 1000 milhas mais altos do que os programas normais, tá? Mais alto que os programas normais. E aí, então, por exemplo, eu consigo, vamos pegar um exemplo dessa semana. A gente tinha como comprar milhas da Azul por R$13,59 para cada 1000 milhas da Azul. E hoje tem uma promoção pra gente comprar Avios do Iberia Plus, que tá saindo por 51. Vocês estão entendendo? Então, olha a diferença de preço. Então, dizer que se eu compro Azul por R$13,50 e eu compro Avios por 51, quer dizer que é o quádruplo do preço. Vocês entendem? Quase o quádruplo. Então, é como se uma passagem de 25 mil na Ibéria equivalesse a 100 mil na Azul. E aí, de repente, você não tem 25 mil na Ibéria, mas você tem 100 mil na Azul. E aí, você consegue emitir por 100 mil na Azul uma passagem para a Europa. Então, gente, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que tabela fixa não é a salvação da lavoura. Em muitos momentos, a tabela fixa vai ser sensacional, sensacional. E eu vou mostrar aqui, vou falar aqui para vocês. A gente tem diversos programas. Ó, por exemplo, o Maurício, comprei no Esfera e transferi para o Iberia Plus. De repente, ontem a gente achou passagem para Londres, na aula de ontem, por 115 mil milhas e de volta no Latam Pass. De repente, o Maurício gera 115 mil milhas e de volta no Latam Pass de graça e vai pagar sua taxa de embarque. Mas para emitir no Iberia Plus, ele precisa comprar. Então, gente, é essa percepção que vocês precisam ter. Não existe nada no mundo nas milhas que é bom para todo mundo. Vai variar de pessoa para pessoa. Agora, na executiva, não. O Iberia Plus na executiva é imbatível, tá, gente? Na econômica, não necessariamente. Na executiva, ele é imbatível. Porque pode ser que na econômica vai ser imbatível se você gera ali sem custo no Esfera e sem custo no Livelo. Então, a econômica da Ibéria vai ser sempre imbatível. Sempre imbatível. Mas vocês precisam ter a mente aberta para todas as possibilidades. Então, Dani, quais os programas desses que a gente tem acesso, que a gente consegue transferir do Livelo e do Esfera, quais deles que tem tabela fixa? Latam Pass tem tabela fixa, e aí você presta atenção numa coisa, mas Latam Pass tem tabela fixa para voar com as parceiras. Se você quiser voar com a Latam, nunca vai ter tabela fixa, gente. Voos da Latam, dentro do Latam Pass, não tem tabela fixa. Aí o Wilson perguntou, nesse curso, vocês nos orientam quais buscadores podemos encontrar passagens com os melhores preços? Óbvio que sim, mas eu não preciso do curso para te dizer isso.
Não são os buscadores. Não caia nessa balela de buscador, não, tá? Não é o buscador que vai te fazer achar passagem barata, não. Não existe, Wilson, buscador de um clique que você clica e achou a passagem para você. Até pelo nome que você usou de buscador, certeza que você já andou vendo propaganda enganosa aqui nesse Instagram sobre um tal de buscador automático, né? Sobre passagens escondidas e blá, 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 blá. Um monte de balela. Eu te ensino a encontrar passagens com os melhores preços. E te dou esses preços e como é que você vai fazer. E te ensino não só dentro do curso, no curso, nas imersões, nas aulas ao vivo, nas milhas Clays. Ontem a gente teve aula de emissão. Pra gente achar o quê? Passagem barata. A Thaís tá dizendo, tenho pesquisado Fortaleza, Nova York, só ida na econômica. E tabela fixa da Latam que está compensando mais. Acha que tem opção melhor? Eu só não acho, eu tenho certeza que você está pesquisando errado. Você entendeu? Eu só não acho. Eu tenho certeza, Thaís, que a sua pesquisa está errada. Vou te contar por quê. Porque Latam, a gente não pesquisa só ida. Você nunca vai pesquisar só ida na Latam. Nunca não, nunca é muito. Em 99% das vezes, uma passagem só de ida ou só de volta na Latam, só de um trecho, ela vai ficar mais cara do que ida e volta. Normalmente quase o dobro. Estados Unidos raramente ainda pode acontecer, sabe? Né? Qual a data? Conta aí. E aí a tabela fixa tá compensando mais, acredito. E aí você já pesquisou voo da Delta em tabela fixa? Você achou algum voo da Delta em tabela fixa para sua data? E aí, gente, entendam uma coisa bem importante. Vamos usar essa dúvida da Thaís. O que a Thaís falou? Que ela olhou a tabela fixa da Latam e compensa mais. Concordo, pode acontecer sim. Mas não adianta você saber o preço da tabela fixa se você não sabe achar um voo da tabela fixa, em tabela fixa. Vocês entenderam? Não adianta. Então, assim, a pergunta é, coloca as datas aqui nos comentários, Thaís, que eu vou pesquisar aqui pra você. Só pra gente ver, só pra eu mostrar. Então, é um fato. Ó, vou até mostrar aqui pra vocês a tabela fixa da Latam. Só colocar no Google, viu, gente? Tabela fixa Latam PES. O que acontece? Não adianta saber que existe se eu não sei o que eu faço com ela. Então, beleza, eu tenho uma tabela fixa da Latam que é muito boa. Em geral, a dinâmica na Latam para os Estados Unidos é mais barata, mas tem a tabela fixa. A tabela fixa não entram voos da Latam. A tabela fixa... Ah, não, ó. Estão vendo tanto que vocês fazem as coisas erradas? Estão vendo como vocês fazem as coisas erradas? É assim, é erro em cima... Ó, gente, não tem aquele ditado? É eita em cima de eita? É eita em cima de eita. Então é isso, é erro em cima de erro, Thaís. Dá nem pra consertar seus erros, entendeu? É tanto erro em cima de erro, né? E aí não é culpa sua, você só não tem a informação. É pro final do ano que vem, mas comecei a simular em maio desse ano como se fosse pro final desse ano. Né? Não tem sentido, gente. Thaís, com todo amor, não tem sentido. Você entendeu? Não tem sentido o que você tá fazendo. Não tem sentido. Né? Então, gente, o que acontece? Por quê? Existe um negócio chamado janela de oportunidade. Né? Você começou em maio desse ano. A gente precisa analisar janelas de oportunidade. Quando é que abre as melhores emissões? Latam PES abre com 11 meses. Se você tivesse pesquisado em janeiro, eu tenho certeza que você teria achado excelentes passagens para
para no Latam PES, né? Então, assim, é eita em cima de eita, gente, sabe? Sabe quando, assim, é tanta... Tá tudo tão desconectado que às vezes você não consegue nem consertar. Mas, assim, continuando aqui o assunto da tabela fixa da Latam. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Quanto é que é um voo Brasil e Estados Unidos? Dani, quero ir pra Europa em abril, só tem Smiles, tudo milhas orgânicas, mas está caro. Né, gente? Continuar pesquisando, é ter paciência e focar em tarifa World. Eu vou ter que me virar em passagem Orlando para janeiro. Vou procurar outras portas de entrada e outras portas de saída. Preciso de um voo Ibérica para Atlanta, final de dezembro, início de janeiro, com permanência de 20 dias, saindo de Guarulhos ou Brasília. Gente, assim, dá até nervoso, vocês sabiam? Sério. Dá até nervoso. Por que dá até nervoso? De verdade, eu vou falar assim, com amor. Vocês precisam estudar emissão. Vocês precisam estudar emissão. Né? Pelos comentários, eu consigo entender quem tem conhecimento, quem não tem conhecimento. Então, por exemplo, eu não entendi a parte do Ibérica. Eu não sei se é uma passagem da Ibéria. E que passagem da Ibéria para Atlanta? Não entendi mesmo. Eu não entendi onde você está pesquisando, tá? Dani, tô procurando passagem para Frankfurt para 22 de janeiro. Aí eu vou repetir, gente. O erro mais básico do Latam PES. Não se pesquisa no Latam PES passagem só de ida. Ponto. Ponto. Tá? Aí ó, o pessoal já tá consertando. Não tem voo da Ibéria saindo de Brasília. Perfeito. E como assim um voo da Ibéria para Atlanta? Não entendi essa parte. Eu não sei se é Latam dentro da Ibéria. Se for Latam dentro da Ibéria, também não tem para Atlanta. Então vocês percebem que vocês começam a procurar coisas impossíveis, né? Coisas impossíveis. Porque tem o milhas Latam. Então eu realmente não entendi absolutamente nada, né? E aí fica até difícil de eu responder. Mas vamos seguir. Olha aqui, gente, a tabela fixa do Latam PES. Ó, Brasil, vou pegar aqui, ó, Brasil, América do Norte, em econômica, 57 mil. Mas esse 57 mil, gente, só se aplica para passagens das parceiras. Logo, só se aplica aqui a uma passagem da Delta, com voos diretos para Atlanta, tá? É a única rota que vocês vão conseguir esse preço de 57 mil. Por quê? Porque a Latam precifica trecho a trecho. Então, Brasil, América do Norte, 57 mil, o que vai acontecer? Gente, amo minhas alunas. Tá faltando mapeamento. Tá faltando mapeamento. Daí, olha aqui. Brasil, América do Norte, 57 mil. Aí, o que vai acontecer aqui, gente? 57 mil. O único voo que você emite aqui é Delta. Só que, o que vai acontecer aqui? É uma passagem em tabela fixa, certo? Como é uma passagem em tabela fixa, o que acontece? Você não acha ela aqui dentro do voo do Latam PES, dentro do site do Latam PES. Justamente porque é um voo da Delta. A gente vai pesquisar. Lá dentro do site da Virgin, a gente vai pesquisar lá dentro do CIATS Aero e a gente vai procurar o quê? As tarifas da Delta em classe tarifária N. Se eu encontrar em um desses dois sites, lá dentro do CIATS Aero, lá dentro do site da Virgin, do Flying Blue, do Flying Club, se eu encontrar um voo da Delta em tarifa N para econômico, em tarifa O para executiva, significa que eu tenho uma chance de emitir no Latam PES. Depois que eu encontro, eu faço o que aqui no caso do Latam PES? Eu dei o exemplo de Estados Unidos. Aí eu falo no Latam PES, ou na central, ou no WhatsApp, e peço o atendente para buscar o voo em tabela fixa. E aí você tem que dar a sorte de achar um atendente competente. Por isso que você tem que entender de emissão em tabela fixa, para você conseguir direcionar o atendente.
Se não for um bom atendente, você vai ter que desligar e você vai ter que ligar de novo, tá? Então, este é o primeiro ponto da tabela fixa do Latam PES. Vamos pegar um outro exemplo do que a gente emite em tabela fixa no Latam PES, que é excelente? Qatar. Olha aqui para vocês verem, ó. Brasil, Oriente Médio. Em econômica, um voo da Qatar, 121.500. É bom, só que se você emitir direto no programa da Qatar é melhor, já vou falar disso. Então, 121.500. Se for executiva, né, todo mundo sonha com a executiva da Qatar. Quanto é, ó? Brasil, Oriente Médio, 292 mil. Isso aqui, gente, é muito caro, tá? É muito caro. Então, é possível emitir essa tabela fixa aqui no Latam PES? É. A gente pesquisa na American Airlines, lá no site do Advantage. A gente pesquisa no site do Iberia Plus, dá um double check, faz a mesma coisa. Liga na central e fala na central do Latam PES ou pelo WhatsApp para fazer a emissão em tabela fixa. Outra emissão que a gente consegue, JAL, é a Japan Airlines. Ela não voa no Brasil, mas ela tem voos lá dentro da Ásia. Então, por exemplo, você quer ir do Japão para a Coreia, da Coreia para o Japão, do Japão para os Estados Unidos, do Japão para a Tailândia, certo? Do Japão para Doha, você tem a JAL. E aí, você consegue emitir também na tabela fixa do Latam PES. A gente vai pesquisar também lá na American Airlines e a gente vai pesquisar, dar um double check lá dentro do Iberia Plus, mas no Iberia Plus dá muito erro. Então, é assim que funciona a tabela fixa do Iberia Plus, tá? No caso de parceiros da Latam, também precisa ser ida e volta? Não, é indiferente, porque a tabela não é fixa, gente. Tanto faz, se é só ida ou se é ida e volta, o preço vai ser o mesmo. O que muda? Se tiver conexão, para cada conexão você vai pagar mais caro, você vai pagar o trecho. Então, vamos imaginar que eu emitisse, que eu quisesse um voo da Delta, Guarulhos-Atlanta, Atlanta-Nova York. Um voo Guarulhos-Nova York, ele faz conexão em Atlanta. Então, você vai pagar pelos dois trechos. Você vai pagar o preço da tabela fixa de São Paulo, aqui, ó. Brasil, América do Norte. Cadê? Essa aqui é executiva. Vou pegar a econômica. Brasil, Estados Unidos, até Atlanta, 57 mil. E aí você vai pegar o preço de América do Norte, que é 30 mil. Então, seria 57 mais 30, 87 mil, tá? Então, ele cobra trecho a trecho. Exatamente como no Iberia Plus. E aí, gente, vejam que eu dei aqui o exemplo da Delta, tá? O exemplo da Delta. Dani, deixa a live disponível 24 horas, vai ficar disponível, gente. Eu dei o exemplo da Delta e eu dei o exemplo da Qatar, não foi? Só que a Qatar, eu mostrei pra vocês que é caro. E aí, eu já vou puxar o link para uma outra tabela fixa. Qatar, a gente emite com a tabela fixa do Latam PES. Mas é muito melhor se você emitir no mesmo, lá dentro do programa da Qatar. Como é que chama o programa da Qatar? Ele chama Privilege Club. E aí, o Privilege Club, ele faz parte de um grupo que é o IAG, International Airlines Group, que hoje tem várias companhias aéreas lá dentro. Tem a Qatar, tem a Iberia, tem a British, tem a Finnair e tem mais uma que eu não lembro o nome agora porque a gente não emite ela com milhas. Quer dizer, emite, mas a gente não usa ela tanto aqui do Brasil, tá? E aí, o que acontece, gente, com a Qatar? Você consegue emitir Qatar de forma muito mais vantajosa dentro do Privilege Club, que é o programa da Qatar, dentro do Executive Club, que é o programa da British, e dentro do Iberia Plus, que é o programa da Iberia. E a melhor parte de todas, você consegue pegar os seus ávios, porque as milhas deles chamam ávios, e transferir entre eles, sem pagar, na proporção 1 por 1, de forma muito maravilhosa. Por isso, gente, que o mais vantajoso, se você quer Qatar,
É a tabela fixa da Qatar lá dentro do próprio programa da Qatar. A gente acumula no Esfera, transfere para a Ibéria, da Ibéria para Executivo, da Executivo para Qatar. E quanto é que custa uma passagem para Doha, gente? 35 mil em econômica e 70 mil em executiva. É excelente. Só para vocês terem uma ideia, 35 mil em econômica, você precisa de 70 mil Esfera. Tem promoção de 30%. Só para vocês terem uma ideia. 55 mil Esfera, você emite uma passagem para Doha. E o dobro disso, 110 mil Esfera, você emite uma executiva para Doha, inclusive a Q-Suites da Qatar. Então, gente, são os melhores programas para a gente conseguir a tabela fixa da Qatar. Então, o pessoal que quer Oriente Médio, que quer Maldivas, que quer Ásia, né, que quer Oceania, Qatar é excepcional. Vocês querem ver uma coisa aqui? Gente, ó, eu amo o assunto de emissão, tá? Eu tenho até que ficar de olho no relógio. E aí, então, é uma outra tabela fixa que a gente tem. Dani, onde eu acho a tabela fixa da Qatar? Não acha. Tá? Não acha. Ela tem tabela fixa de alta e de baixa temporada. Ela não é divulgada no site, mas a gente sabe o preço pela experiência, tá? Então, você não acha a tabela fixa da Qatar. E aí, eu falei pra vocês, eles são melhores amigos, né? Quem? Qatar, Ibéria, British. E a Ibéria tem tabela fixa. E é a melhor tabela fixa que a gente tem para viajar para a Europa. Alguém perguntou aqui, Dani, consigo emitir voo dentro da Latam? Como é que é? Consigo emitir voo interno na Europa no Latam País? Não, não consegue. Tá? Voo interno da Europa você vai emitir ou pagante, ou low cost, ou Smiles, ou Azul pelo Mundo, ou TAP Mais Go, ou Iberia Plus. Não consegue. Não consegue. Outra coisa. E aí, gente, eu acho uma graça os alunos dizendo, Dani, cheguei atrasado, deixa gravado 24 horas. Meu povo, não tem cabimento. Juro. Não tem cabimento. Quem é aluno não tem cabimento se contentar com conta-gotas de live, viu? Porque live, gente, eu falo de todas as tabelas fixas em 1 hora. Não tem cabimento. Vou mostrar aqui. Ó, quem é aluno não vai se contentar com conteúdo rápido de live, não. Vocês veem aqui, ó, busque emissão. Aí, olha aqui. Tarifa Word comercial, tipos de tabelas e classes tarifárias, passo a passo da busca, ferramentas de mapeamento, Fiat Guru Ita Matrix, busca emissão no Smiles, no Azul Fidelidade, aqui eu não sei porque foi atualizado, mas não está aparecendo, e Azul pelo Mundo, Advantage, Tap Mais Go, aí aqui dentro tem, ó, busca Star Alliance, Site Down Night e emissão central do Tap Mais Go. Por quê, gente? Porque aqui a gente está falando de tabela fixa, tá? Aqui dentro dessa aula eu falo de tabela fixa. Olha aqui, Iberia Plus, gente. 3 aulas de tabela fixa do Iberia Plus. Entendendo a tabela fixa e calculando a distância, prática de busca e emissão para voos da Ibéria e das parceiras, prática de busca e emissão para voos nacionais da Latam em tabela fixa. Vocês têm aula até de emissão de voo nacional em tabela fixa da Ibéria. Aí a gente tem aqui Latam PES. Aí olha, busque emissão no Latam PES, entenda a tabela fixa do Latam PES, como emitir com tabela fixa. Aí tem aqui, ó, busque emissão no Latam PES em tabela fixa. Para emitir Qatar, Qantas, Finnair, Ibéria. Para emitir Delta e Virgin. Para emitir Lufthansa, Suíça e Áustria. Vocês estão vendo? Né? Então, assim, gente, ó, aí a Lídia tá dizendo, aí tem aqui, busque emissão no Connect Miles, busque emissão Iberia Plus Executive Club. Não tem lógica, gente. Dani, é que pessoalmente é muito bom, existe uma troca imediata. Nananana. Não, gente, não tem lógica. De verdade, vou dizer com amor pros meus alunos. Tá? Por quê? Vocês precisam desse conteúdo aqui gravado.
Porque vocês só entendem as aulas ao vivo se tiver esse conteúdo gravado. Vocês precisam ter ele. É a base, meu povo. Não dá para ter um médico bom se ele não fizer uma faculdade de medicina. Ele não pode ir direto para especialização. Vocês precisam assistir essas aulas. Por quê, gente? Porque tem trocentos mil detalhes, para funcionar a tabela fixa, que eu não consigo falar aqui na live. Aqui a gente tem 4 horas de aula só de tabela fixa. Não, mais 5 horas de aula só de tabela fixa. Ou mais. E aqui eu vou em 1 hora falar de tudo. Vocês entenderam? Não se contentem com isso daqui. Vão para o conteúdo gravado, assistam as aulas e aí sim, vocês vão chegar, ó, afinados lá no conteúdo ao vivo. Gente, eu sou desse jeito. Quem quiser virar meu aluno, tá? Quem quiser virar meu aluno no dia 4, já saiba que eu sou desse jeito, viu? Eu pego no pé porque vocês têm que estudar. Se vocês não estudarem, não sai do lugar. Né? Tirando dúvida comigo é muito bom, concordo. Só que se você não estudou a aula, você não tem dúvida, né? Se vocês não assistem a aula, vocês não têm dúvida. Por quê? Porque vocês têm a dúvida, a mesma dúvida, que às vezes é uma dúvida besta, do dia que entrou lá dentro do VMM. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a dúvida real, gente, ela só existe depois que vocês assistirem as aulas gravadas. A dúvida real. Porque na aula gravada, eu vou resolver 90% da vida de vocês. Na aula ao vivo, gente, vai ser só um ajuste fino. Só um ajuste fino. Funciona muito melhor, tá bom? Então, assim, essa é a recomendação que eu dou. E aí, o que eu tava falando, certo? Da tabela, né? Então, Catar, a gente não tem tabela. Catar, a gente não tem tabela. Mas Ibéria, a gente tem. Então, a gente tem a tabela do Iberia Plus. E aí, onde é que a gente acha a tabela do Iberia Plus? Dentro do site do Iberia Plus, obviamente. Né? Deixa eu pôr aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, deixa eu abrir aqui. Tá? Peraí. Dentro da Catar, a gente tem tabela de alta e de baixa temporada. Na Brit também. Na Ibéria também, tá, gente? Na Ibéria também. Uma coisa bem importante lá também, que eu não falei aí numa live que podia passar. Você não consegue emitir tabela fixa da Latam com voos da Lufthansa, com voos da Ibéria, com voos da Suíça para a Europa. Não tem como. Não tarifa. Então, você nem precisa gastar a sua energia nisso. Tá? Você nem precisa gastar sua energia nisso, porque não vai tarifar, certo? Manda os avos para a Ibéria, transfere para a Catar e emite na Catar ou na Ibéria. Manda os avos da Ibéria, transfere para o Executive Club, do Executive Club transfere para o Privilégio e emite no Privilégio, tá? Achar a tabela na Ibéria é complicadinho, né? Não, gente, é facérrimo, facérrimo. Quer ver? Nem existe facérrimo. Ó como é facílimo. Google. Tabela fixa Ibéria. Rola. Né? Não caí no site certo. Peraí. Saí da home. Aqui, ó. Como pagar com seus avos. Aqui, compre voo. Tabela de uso. Ibéria. Pronto. Aí eu venho aqui, ó, ver tabela de utilização. Tabela de alta temporada. Tabela de baixa temporada. O que acontece aqui? Peraí, gente, deixa eu limpar minha lente aqui. Ela tá meio embaçada. Peraí. O que acontece aqui na Ibéria, gente? Ela tem uma tabela por distância, tá? Deixa eu deixar assim, só pra pegar um papel aqui. Ó, vai ficar preta aí pra vocês, porque eu vou limpar minha lente.
acontece aqui, ó, gente? Ela tem uma tabela por distância, então depende da distância do voo. Aqui, saindo de Fortaleza e Recife, é essa linha 5. Saindo de São Paulo e Rio é a linha 6. Então, na baixa temporada, custa 16 mil a econômica sem mala despachada, 25 com mala despachada, saindo de Recife a Fortaleza, 16 sem mala despachada, 25 com mala despachada, 40.500 a executiva. Saindo de São Paulo, que vai dar essa aqui, ó, São Paulo, Rio, 20 mil sem mala despachada, 31.250 com mala despachada, 50.500 a executiva. Isso aqui, gente, é a tabela de baixa temporada, estão vendo? Essa tabela aqui, gente, é excepcional. Dani, dá para emitir voos dentro do Brasil na tabela fixa da Ibéria? Dá, gente. Voando com a Latam, porque a Latam é parceira da Ibéria. Então, a gente pode pegar um voo aqui dentro do Brasil, voando com a Latam, para emitir na tabela fixa. A gente pode pegar um voo da Latam para os Estados Unidos, para emitir na tabela fixa. A gente pode pegar um voo da Latam para o Peru, para emitir na tabela fixa, onde? Aqui dentro do Iberia Plus. No Latam Pass, não. No Iberia Plus, sim. Não é essa tabela, tem a tabela da própria Latam. Mas o fato é que é possível. Então, dentro do Iberia Plus, sempre vai ser tabela fixa. E aí eu vou emitir voos da Ibéria, voos da Qatar, voos da American Airlines, voos da JAL, voos da Vueling, voos da British, voos da Latam, da Avianca. Tudo isso eu consigo emitir na tabela fixa do Iberia Plus. E aí, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, ó. Vou até fechar aqui. Fechar aqui. E vou voltar aqui. Ó, todas essas companhias que são as parceiras, aqui é um grupo só, Ibéria, Ibéria Express e Air Nostrum. E as parceiras da Ibéria, da Oneworld, porque a Ibéria é uma companhia dessa aliança aérea, Oneworld. Estão vendo, ó? Finnair, Malásia, Qantas, Cathay. Eu já emiti Malásia, gente, aqui com Avios, dentro da British. Qatar, Royal Jordânia, estão vendo? Ó, tudo isso aqui. E além disso, Vueling, Level, Latam e Avianca. Então, é possível a gente emitir voos da Latam em tabela fixa, sim, mas com Avios do Iberia Plus, não com milhas da Latam. Voos da Latam com milhas da Latam, sempre no site da Latam e sempre tabela dinâmica. Vocês entenderam? Tá? E aí, por que a tabela da Ibéria é tão boa, gente? Porque ela é muito barata em baixa temporada. Ela é muito barata para a executiva. A executiva da Ibéria, gente, ela é imperdível. Imperdível. Emitindo passagens da Latam dentro da Ibéria é mais barato que na própria Latam, o que vocês têm que fazer? Pesquisar os dois e comparar. Sempre vai ter que comparar, gente, tá? Posso passar pontos do Livelo para a Ibéria? Pode, mas não vale a pena. Então, não pode. Na teoria, pode. Na prática, é ciladabino, então não pode. De onde você transfere para a Ibéria? Esfera. Esfera transfere 2 para 1 e ainda tem 30% de bônus. Então, o único programa que a gente recomenda, que eu recomendo, que você transfira para o Iberia Plus é Esfera. Livelo é ciladabino. Não tem transferência bonificada e o conversor é 3,5 para 1. Não vale a pena, tá? Então, o que a Ibéria, a tabela da Ibéria tem de bom, na hora que você transferir do Livelo, você vai perder a vantagem. Você entendeu? Então, não. Livelo é ciladabino, perde a vantagem, tem que ser do Esfera. E aí, essa tabela aqui, gente, é muito, muito barata, tá? A tabela de utilização. Na alta temporada, ela é um pouco mais cara. Então, você tem sempre que comparar. Por quê, gente? Porque a Ibéria tem datas de alta e de baixa temporada.
Então, por exemplo, enquanto na baixa temporada você vai pagar 50 mil no Executiva, de São Paulo para Madrid, na alta você vai pagar 74. Ainda é barato, viu, gente? Não é caro. Porque 74 mil Ibéria são 150 mil esfera. Você precisa de 120 esfera. Então, ainda é barato, tá? Ainda é barato. Outra coisa, gente. A Ibéria faz promoções de desconto. Qual promoção de desconto, Dani? Ela faz promoções com 25% de desconto em cima desse preço da tabela. 30% de desconto. Antigamente ela fazia com 50% de desconto. Eu já emiti executiva para a Europa, a tabela da Ibéria não era essa, era Guarulhos, Madrid, era 42.500. Eu já emiti com 50% de desconto. Então eu emiti uma executiva para a Europa, na verdade 3. Eu consegui 3 assentos. Por a metade de 42.500, 21.750. 21.750, gente, é menos de 45 mil esfera. É muito barato. Pra vocês terem uma ideia, agora no final do ano eu viajo com a minha família, nós vamos em 7 pessoas em janeiro para a Europa. Na volta, eles voltam antes, porque eu vou pro Porto, que eu tenho mestrado, eu volto dia 31 de janeiro. Eu peguei uma promoção da Ibéria e eu paguei, gente, 9.600 ávios. 9.600 ávios. Mais 60 dólares de taxa. Dani, o que são 9.600 ávios? São mais ou menos, só para vocês entenderem, eu emiti uma econômica só com mala despachada, Madrid e Recife. 9.600 ávios. O que são, o que equivale 9.600 ávios? 15 mil esfera. Então, a minha passagem custou 15 mil esfera. Dani, 120 mil esfera, eu multiplico por 35 ou por 50 para saber o custo da passagem? Por 35. Por 35. Eu emiti uma executiva agora, gente. Andressa, faz a conta aí. 63 vezes 51. É de graça aí, o Maurício está dizendo, é de graça. E como é que eu emito com esses descontos, Dani? Ela faz promoções. Lá no grupo de alunos, a gente avisa vocês quando tem. Aí você olha a sua conta da Ibéria, entendeu? Você olha a sua conta da Ibéria. Por quê? Porque não, é aleatório. Não é todo mundo que vai ter o desconto, gente. Então a promoção é aleatória. Toda promoção eu tenho. Ó, a Andressa dizendo, acabou de emitir Recife Madrid executiva por 40.500. Eu acabei de emitir, gente, usei as milhas, os aves da Andressa, inclusive. A Andressa me emprestou, porque eu não tinha. Eu emiti Guarulhos, Madrid, tinha várias datas, final de novembro, tava cheio de executiva na Ibéria, gente, até semana passada, para novembro e dezembro. Assim, ó, até 2 assentos. A gente postou muito para os alunos, muito. E quando eu falo muitas datas, gente, é muita data mesmo. E aí eu peguei uma dessas por 50.500, emiti mais um trecho, porque eu não vou ficar na Europa, eu vou para a África, né? Eu vou para um país antes do Egito, mas é surpresa, não vou contar, só a Andressa sabe. E eu gastei, gente, ó, quanto que saiu para mim? De executiva, até o final, hein? R$3.213. Eu vou de executiva até Madrid, e aí o segundo trecho, que é um voo de 2 horas e meia, eu peguei econômica. Não tinha executiva também. Aí eu peguei, eu tinha, não quis, não sei. Eu peguei econômica, enfim, eu peguei econômica. Com bagagem despachada. E saiu, gente, 3.213. 3.213. E eu paguei mais ou menos uns 60 dólares de taxa de embarque. Numa executiva. Então ficou R$4.000. Para eu ir de executiva para Madrid e mais um outro trecho de Madrid, da Espanha, para outro país, que eu vou antes de chegar no Egito. 3.313, gente, menos de R$4.000 uma executiva. Vocês têm noção? É ou não é barato, gente? É ou não é barato? E não foi promoção, não. Foi o preço da tabela fixa, tá?
Foi o preço da tabela fixa. Ô, gente, como que eu não sei? Que safada é esse que eu não tô sabendo? Eita, não te contei, Laís. Não te contei, né? Ela não tá sabendo mesmo, não. Ó, gente, mostrar aqui pra vocês o tanto de data que tinha. Ó, o tanto de data que tinha. Vou pôr aqui, ó. Só pra vocês entenderem. Ó, aqui é o site do Daniela Pelo Mundo, tá? Aí eu vou escrever aqui, ó, Ibéria Plus, certo? E vou filtrar aqui, gente, emissão para Europa, ó. Vou filtrar a emissão para Europa. Aqui, ó, essa daqui foi de econômica, eu quero mostrar para vocês os de executiva. Foi essa daqui, ó, uma semana, estão vendo? Emissão de executiva para Europa. Olha aqui, 50.500 nas datas de baixa temporada e 74 mil na data de alta. Olha as datas que tinham: novembro, dezembro. Para volta tinha essas datas em dezembro. Já tinham poucas datas, estão vendo? Mas uma antes desse dia aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui, há 2 semanas, tem 15 dias. Esse aqui fui eu que postei? Não, ainda foi o Alexandre. Ó a quantidade de datas, gente. Olha, outubro, novembro, olha a quantidade de datas em novembro. Dezembro, muitas datas em dezembro. E as datas de volta, cheio de data de dezembro para você ir de econômica. E aí você conseguiria ir por 100 mil e de volta de executiva aqui, ó, em mês de dezembro para a Europa, emitindo agora em outubro. Que dia que a gente postou? 16 de outubro. Dani, quanto que dá 100 mil e de volta de executiva para a Europa? Gente, vai dar 200 mil esfera, só que tem promoção, então 150 mais ou menos, vai dar 3.500, uns 5 mil reais. Alguém faz a conta aí? 7 mil reais menos 3.500, é isso mesmo, gente, 5 mil reais. E de volta de executiva para a Europa, para você viajar em dezembro. Dezembro, ó. Você conseguia passar o Natal na Europa, porque tinha volta de 26 a 30. Mas qual é o ponto aqui da Ibéria, gente? Ela tem data de altas e baixa temporada. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Não, cadê? Aqui. A Ibéria. Só a ida de executiva pela Ibéria, dia 26, está 50.500. Exatamente. 50.500 a ida, 50.500 a volta. São 100 mil Ibéria, 100 mil ávios. Para você ter 100 mil ávios, você precisa transferir 150 mil esfera mais 30% de bônus. A promoção que vai até hoje. 150, 30% de bônus, 200 mil. Para você comprar 150 mil esfera, você vai gastar 5 mil reais. Então, você vai pegar 5 mil reais, vai comprar 150 mil esfera, vai transferir para a Ibéria na proporção de 2 para 1 e vai ter 30% de bônus. E aí, você vai emitir ida e volta em executiva por 101 mil ávios. Entenderam? E aí, esse é o preço, como eu falei para vocês, de baixa temporada. Então, o que você faz? A gente não acabou de ver voos para novembro e para dezembro? Olha aqui, ó. Aqui tem as datas. Essas datas em vermelhinho são datas de alta. As datas brancas são datas de baixa. Então, você conseguiria ir, por exemplo, dia 4 e voltar dia 18. E por aí vai. Os alunos têm um canal para tirar dúvidas, tem vários canais para tirar dúvidas, tá? Quem é aluno do curso pode tirar dúvidas nos comentários das aulas e a gente responde todo santo dia. Além disso, além do curso, a gente tem a comunidade VMM, que é uma comunidade anual.
E a comunidade é onde você tem aulas ao vivo uma vez por mês, que você pode tirar dúvidas, por exemplo, ontem a gente teve, onde você tem os alertas de passagem e de promoções, e onde você tem o grupo do WhatsApp. E aí eu vou perguntar para os alunos, gente, eu tô sempre lá pelo grupo do WhatsApp, eu respondo vocês no grupo do WhatsApp? Digam aqui se eu tô sempre no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp, ele é por turma, então o pessoal que entrar aqui na Black Vitalícia, né, que tiver a comunidade incluído, vai ter um grupo de WhatsApp só da Black Vitalícia. E aí, quem é que tá dentro desse grupo? Todos os alunos da turma, né, porque é separado por turmas, tá, gente? Cada turma tem seu grupo. E eu tô dentro do grupo e 3 pessoas da minha equipe estão dentro do grupo. Então, assim, gente, lá no grupo, se eu não responder, alguém do suporte responde. Mas eu praticamente tô lá todo santo dia, tá? Só quando eu tô viajando, que às vezes é muito corrido, eu não consigo. Mas no mínimo uma vez por dia eu vou passar lá. E quando eu não respondo, o que que acontece, gente? Eu leio tudinho, porque eu gosto de saber o que que vocês estão falando lá. E outra coisa, eu gosto de grupo movimentado. Eu gosto de ver vocês tirando com muita dúvida dentro do grupo. Aluno que não tem dúvida não tá estudando, não tá aplicando. E não tem resultado, gente. O curso só tem sentido se você tiver resultado. O curso é bom se o aluno tem resultado. E aí vocês estão vendo um monte de aluno aqui na live? Elas estão assim de resultado. Tá? Então, assim, um curso é bom quando o aluno tem resultado. E aí, gente, tenho centenas, milhares de alunas e alunos com resultado dentro do curso. Então, quem ainda... Esse ano vocês têm a chance de entrar para a última turma. Então, eu respondo dentro do grupo, porque eu gosto de estar lá no grupo. E o meu suporte, a equipe de suporte, que nós temos 3 pessoas na equipe de suporte, porque eles fazem também as promoções, as emissões. A equipe de suporte também responde dentro do grupo do WhatsApp, que faz parte da comunidade VMM, tá? Então a comunidade tem tudo isso. A Renata dizendo, mesmo viajando para Toscana, ela não largava o celular e ficava dando feedback para os alunos o tempo todo. Eita, mulher porreta. Gente, até quando eu tô viajando, eu gosto de passar por lá. Eu não gosto de não ir, no mínimo uma vez por dia no grupo dos alunos. Sabe? Eu fico tranquila, porque Laís, cadê você? Diga oi aqui. Laís tá lá no grupo, a maior parte do tempo. Roberto, uma vez por dia, passa no grupo. Alexandre, uma vez por dia, passa no grupo. Mas eu gosto de ler o grupo todo dia. E quando eu não consigo ler, aí eu mando mensagem pra Laís. Laís, faz um resumo pra mim do que tá acontecendo nos grupos. Tá tudo sob controle? Tá tudo bem? Tem alguma dúvida, assim, diferenciada? Não é desse jeito, Laís? Então, e quando eu vou ficar off, gente, eu falo pra ela, ó, eu preciso ficar off, tome conta dos grupos, né? É desse modelo, ó. Laís é a head de equipe, e aí ela tá líder de equipe, e ela tá sempre, né, lá nos grupos do WhatsApp a maior parte do tempo, além de Roberta e de Alexandre. Só que Roberta, ela é responsável por emissões, e Roberta é responsável por promoções, e Alexandre é responsável por emissões. Gente, deixa eu falar aqui de mais uma tabela fixa, tá? Então a gente falou tabela fixa Latam, falamos para emitir com parceiros, falamos da tabela fixa da Ibéria, que é sensacional, e ela é um plano B para voos da Latam. Às vezes está muito caro no Latam Pass. Daí você pode olhar o seu plano B, que é a tabela fixa do Iberia Plus. Em geral, a tabela dinâmica da Latam vai ser mais vantajosa. Mas se tiver muito caro no Latam Pass, pode ser vantajoso sim. Dani, qual a melhor cidade para chegar à Itália? Milão ou Roma? Qualquer, depende do seu roteiro. Qual o seu roteiro? Dani, ainda não me incluíram no grupo desde junho. Lilian, manda mensagem pro suporte, porque automaticamente a gente manda mensagem para vocês para entrar dentro do grupo. Vocês entenderam? E aí o que acontece? Às vezes vocês não aceitam os convites, entendeu? Vocês não aceitam os convites.
Já mandei mensagem, não obtive retorno. Também acho bem estranho, mas pode acontecer, né, gente? A equipe de suporte é humana e pode passar mesmo. Mas me manda mensagem no direct que amanhã tá resolvido. Você já me mandou mensagem no direct desde junho? Você me mandou mensagem alguma vez no direct pedindo para eu resolver? Porque o que acontece, gente? O volume de mensagens que a gente recebe é muito grande, né? E aí o que acontece? Às vezes a sua mensagem desce e aí pode passar, gente. Infelizmente pode passar. E aí quando acontecer isso, me manda em direct. Todo mundo que me manda direct, eu faço um print e mando pro suporte, entendeu? E checo lá no WhatsApp se tem mensagem, porque um monte de gente me diz que mandou mensagem, aí eu vou lá no WhatsApp, não tem não. Então assim, me manda direct, é só me mandar direct que eu resolvo, entendeu? É só me mandar direct, gente. Se me mandar direct, a equipe pode passar, não é para acontecer, peço desculpas, tá? Não é para acontecer. Mas pode acontecer, afinal de contas a gente tá lidando com pessoas, mas é só me mandar direct. Tipo, desde junho você podia ter me mandado direct, eu já teria tomado providências. Então assim, gente, se o suporte não resolver, vocês sempre podem falar comigo, para que eu possa resolver, né? Então assim, aí eu vou chamar a equipe na chincha para que possa resolver, não é para acontecer isso. A futura aluna sua, minha amiga de infância, Ana Flávia Garcia. Oi, Ana, tudo bom? Gente, tem mais uma tabela fixa que eu quero falar com vocês. Então, falamos de Latam PES com parceiros, Iberia Plus para voos da Ibéria e Iberia Plus para voos das parceiras, Iberia Plus para voos da Latam. E aí, mencionei Executive e Privilege. O que acontece, gente? Deixa eu falar de duas outras pra gente finalizar a live, que já são 9h15. Duas outras tabelas fixas, que é backup, porque é difícil acumular lá, o milheiro é mais caro. Que é a tabela fixa do TAP Margin Go, pra você emitir com as parceiras da TAP. Então, parceiras da Star Alliance, Lufthansa, Swiss, a Avianca, Air Canada, Copa, United, tá? Viu? Então, assim, tudo isso vocês conseguem emitir no TAP Margin Go. Voos da TAP, dentro do TAP Margin Go, é o mesmo caso da Latam. A gente não emite em tabela fixa. Só que o milheiro da TAP é caro, gente. A tabela fixa é interessante, mais cara do que a da Ibéria. A melhor tabela para a Europa hoje em dia, gente, é a Ibéria, tá? E aí eu tô falando objetivamente, a melhor tabela é a Ibéria. A Ana Flávia dizendo, tô só esperando abrir a Black Vitalícia para entrar no curso. Muito bem. A Elaine também, né, Elaine? Tá só esperando abrir a Black Vitalícia. E aí, gente, o que acontece? Hoje em dia, você consegue transferir para o TAP Margin Go do Esfera. Não transfere mais do Livelo. Só que o conversor é 2,2 por 1 e não tem bônus. Então, acaba que o TAP Margin Go fica caro. Porque a econômica é 75 e a executiva é 120. Daí, quando você vai para a ponta do lápis, é muito caro. Acaba ficando caro. Então, assim, se você tem cartão que pontua, por exemplo, quem tem o BRB Dux, quem tem C6, quem tem Caixa, quem tem Itaú, ainda pode valer a pena para você transferir para o Ibéria, para o TAP Margin Go, porque vocês transferem 1 para 1. Do Esfera, é assim, um plano D, vocês entenderam? É um plano realmente bem distante, porque não fica barato a tabela fixa do TAP Margin Go. Mas para quem tem cartão que transfere para o TAP Margin Go, aí sim pode ser vantajoso, porque você vai conseguir para emitir executiva. A econômica não, sai caro. É mais barato emitir no Smiles, no Latam PES, na Azul, porque tem bônus. Mas a executiva vale a pena, porque a executiva na tabela fixa custa 120. Eu já emiti, por exemplo, gente, a primeira classe da Lufthansa, primeira classe mesmo, não foi executiva. Só tem 6 assentos dentro da aeronave para Paris. Então eu fiz a primeira classe
para Frankfurt, que é o hub da Lufthansa, tá? E aí, o que você faz? Como fazer para acumular no Esfera e não parar de acumular no Livelo? Fora que tem o Bradesco que só vai para o Livelo. Eduardo, não sei se você é meu aluno. Se for aluno, assiste a aula de estratégia. Se não for meu aluno, como é que você faz? Você vai digitar 0411 aqui, vai entrar para minha próxima turma, para você aprender estratégia de acúmulo. Eu acumulo nos dois e acumulo muitíssimo. E eu ainda tenho cartões que acumulam em outros programas, viu? Então, assim, isso se chama estratégia de acúmulo. Se você for aluno, você vai no módulo Aulas ao Vivo e assiste a última aula de estratégia de acúmulo. Se você não for aluno, você vai digitar 0411 nos comentários e aproveita a oferta da Black Vitalícia para se tornar meu aluno. Porque você tem que aprender estratégia urgente. Urgente, urgentíssimo, tá? E aí eu ensino vocês estratégia. Eu não vou ensinar vocês só a ficar acumulando, gente. Todo o meu pensamento estratégico eu repasso para vocês. E aí, só para encerrar, tá? Margin Go. Então, se você tem um cartão, Caixa, Itaú, C6, Banco Pan e Dux, BRB, desculpa, que transferem para o TAP Margin Go na proporção 1:1. Vale a pena para voos da TAP por 53 mil, é muito barato, né? E você ainda consegue emitir multidestino e construir um stopover em Lisboa, então é super vantajoso. Ou a tabela fixa para a executiva ou a primeira classe. Para executiva é muito bom, que é 120 mil executiva. Então você consegue executiva da Lufthansa, executiva da United, executiva da Emirates, executiva da Swiss. Tá tudo isso na tabela fixa por 120 mil. É muito vantajoso, mesmo transferindo 1:1. Transferindo do Esfera não vale a pena, tá? E por último, gente, eu quero falar do Advantage, que é o programa da American Airlines, que é maravilhoso para tabela fixa, mas não porque é comum, certo? Então, pro que como é que você acumula no Advantage? Cartão Advantage do Santander ou transferindo do Esfera quando ele abre a transferência. Stopover com milhas, não foi isso que eu falei, Elaine. Eu disse que você emite multidestinos e constrói o seu stopover. Sim, a gente constrói stopover com milhas o tempo todo. Eu fiz uma emissão recente e eu construí um stopover. Então, a gente constrói stopover com milhas o tempo todo. Você não tem emissão de passagem com milhas com stopover automático, mas você mesma faz o seu stopover. Dentro do VMM eu ensino vocês a fazerem seus próprios stopover, tá? Eu pago 42 para Smiles e ganho 1.000 mensal, é o Clube 1000. Acho que não vale a pena, depende. Eu paguei Clube 1000 no Smiles, Clube 1000 não, eu pagava 10 mil. Eu assinei Clube Smiles, no Smiles, óbvio, por mais de 10 anos. E pra mim foi mega vantajoso, tá? Pra um monte de gente é super vantajoso. Aí é claro que você tem que estudar toda a parte de clube pra ver se pra você faz sentido. Não sei como sair, só falar no chat do Smiles ou ligar na Smiles e cancelar. 2 anos pagando e só tenho 52 mil milhas. E 52 mil milhas que valem muito menos do que você está pagando. Clube não é para acumular milhas, tá? Clube não serve para isso. A gente não usa clube para acumular milhas. Por que você só tem 52 mil milhas? Porque você não usa estratégia de acúmulo. Você não faz outras coisas para acumular. Imagino que só clube e cartão. Você vai viver aí nesse pingadinho, enquanto a gente tá pegando milha de pá. Já ouviram essa expressão? Quem fala muito é o Ícaro, né? Você fica aí no conta-gotas, sua milha conta-gotas. E a gente aqui, dentro do VMM, tá pegando milhas de pá. Quem aqui, gente, acumula milhas de pá, de trator, de escavadeira, né? A gente acumula milhas de pá, de tanta milha que a gente acumula. Então, essa é a ideia. Mas para cancelar,
A Lídia tá perguntando do clube. Lídia, essa pergunta você vai colocar lá dentro, o assunto aqui não é clube. E aí a gente tem que analisar, né? Quem é aluno, eu analiso detalhadamente. Você vai colocar lá dentro do grupo do VMM. Inclusive, você já devia ter feito essa pergunta na primeira semana de aula. Na primeira semana, você devia ter perguntado de clube. Entenderam? Não percam, gente, as oportunidades. Não é, o bom não é tirar dúvida comigo ao vivo. Aí vocês me têm ao vivo e a cores todo santo dia no WhatsApp, né? Aí vocês não perguntam. Então, essa dúvida você vai colocar lá, porque a gente precisa avaliar um monte de coisa, tá bom? Mas com certeza é. 80 mil pontos ontem comprando vinhos na Mistral, pontuando 11, acumulando de pá. Fui na luneta do DPM, coloquei aulas ao vivo, não encontrei estratégia de acúmulo. Coloquei na luneta estratégia e também não achei. Aí o que você faz? Vocês acessam, colocou uma palavra-chave, você não sabe como é que a aula chama, né? Aí o que você faz? Você acessa o módulo de aulas ao vivo. Acesse o módulo de aulas ao vivo, porque eu falo estratégia de acúmulo, gente, mas eu não sei o nome da aula, né? Mas é um nome que vocês vão ler e vão saber que é esse nome de aula, que é o assunto. Ó. Aí vocês vêm aqui, ó, no módulo aulas ao vivo e vão vendo aqui o nome, ó, mapeamento de rota, compra de milhas baratas, como reduzir o custo do milheiro, estratégias de cartões, estratégias de acúmulo, estão bem aqui. Foi a aula de junho, estão vendo? Aulas ao vivo, não, gente, aqui, ó, Nádia, que você está olhando errado. Se você vier aqui, ó, vou até escrever. Acessei o site, tanto faz, né? A primeira lupa do site é conteúdo, ó. Aí eu boto estratégia. Aqui. Tá aqui a aula. Estratégia de acúmulo. Exatamente a aula que eu falei, a aula de junho. Onde? Dentro do conteúdo, não dentro da comunidade. Comunidade é só alertas. Então aqui, ó, as aulas do VMM. Planilhas, milhas para iniciantes, aí você vai rodando até chegar em aulas ao vivo, aqui dentro, tá? No celular é a mesma coisa, a mesmíssima coisa. A diferença é que é retangular, mas é exatamente igual. Você vai abrir o aplicativo, lá em cima tem uma lupa, aí você vai escrever estratégia na lupa, vai aparecer. Ou então vai descer na tela, igual eu fiz aqui, vai chegar na linha do VMM. Aí você rola até chegar em aulas ao vivo. Não é na lupa da comunidade, porque a lupa da comunidade é só promoções, emissões e avisos. É na primeira lupa, o aplicativo tem duas lupas. A lupa da hora que você abre e a lupa dentro da comunidade. Dani, você acha que na Black Friday vai ter promoção de compra de pontos de velho esfera? Com certeza, não acho não, tenho certeza. Se é boa, a gente não sabe, né? Gente, então, Advantage, só para encerrar a live, ou você tem um cartão Advantage do Santander, ou você transfere do Esfera para o Advantage quando abre a oportunidade de transferência. Normalmente é 3 por 1, então é um conversor alto, o que faz com que o milheiro do Advantage custe em torno de R$100. E aí, gente, o que acontece lá no Advantage? Um voo nacional dentro do Advantage, em tabela fixa, custa 7.500 milhas. Aí você vai enlouquecer, né? Dani, é muito barato! Gente, 7.500 milhas Advantage são 22.500 esfera. 22.500 esfera? Tá. 22.500 esfera são mais ou menos 45 mil Smiles, 45, 50 mil Azul, 30 e pouco mil Latam Pass. Então, a tabela fixa do Advantage para voos nacionais, ela não é baratíssima, baratérrima, igual vocês veem um monte de gente falando aqui no Instagram.
ela pode ser muito vantajosa se eu for emitir, por exemplo, Porto Velho e São Paulo, que é sempre caro. Boa Vista, Porto Alegre. Nem sei se tem Gol, porque só emite Gol. E aí ela pode ser vantajosa sim, mas você sempre vai ter que comparar, tá? Se for um voo Brasília-São Paulo, certamente não compensa, certamente não vale a pena. Bom, gente, é isso. Queria trazer uma noção para vocês do que tem dentro do tema tabela fixa. Espero que vocês estejam com a cabeça fervendo, cheia de dúvidas, porque o bom é assim, gente. A gente tem que entender, assistir uma live e entender que tem um monte de coisa para aprender. E aí, deixa eu dizer para você, semana que vem, terça-feira, tá quase chegando, eu abro a última turma do ano do meu curso completo, que é o meu curso best-seller, que é o VMM. Quem é aluno não precisa digitar 0411, não precisa entrar nesse grupo. Quem é aluno tem um grupo específico de alunos. O que vai ter dentro da Black Vitalícia? Dentre vários bônus e novidades, o acesso ao VMM, as minhas melhores imersões e milhas Clays e 4 novos treinamentos que eu vou lançar no dia da Black Friday. Na verdade, eu vou lançar dia 3, mas todo mundo só vai ficar sabendo no dia da Black Friday, porque os alunos vão saber antes, não vão fofocar. 4 novos treinamentos que eu vou lançar no dia da Black Friday. Tudo isso com acesso vitalício. Quem não é meu aluno precisa estar no grupo do WhatsApp da Black Vitalícia. Aí você digita 0411 aqui, vai no direct, faz a sua inscrição, coloca nome e telefone, entra para o grupo do WhatsApp. Se você tiver dificuldade de entrar para o grupo do WhatsApp, gente, me manda um direct. Me manda direct, gente. Eu vejo todos os dias, praticamente, todos os meus directs. Me mandem um direct, que eu mando para o suporte vai resolver. Porque algumas pessoas, por alguma configuração do telefone, tiveram algumas dificuldades. Mas não, quando terminar a live, tá? Quando terminar a live, vocês vão no direct e entra no grupo do WhatsApp. Quem é aluno tem um grupo exclusivo de alunos. O link tá fixado dentro do seu grupo de WhatsApp Suporte Network. Porque para vocês eu vou abrir no dia 3. Justamente porque a gente só liberou 200 vagas de Black Vitalícia. E os alunos incluídos nessas vagas. O pessoal dizendo, né? Enlouqueci, tô fervendo a cabeça, só aguardando o curso dia 4 de novembro. Acho bom assim, gente. Eu gosto assim, que vocês saiam com a cabeça fervendo. E aí me conta aqui na live, gente. Qual o maior aprendizado que você teve hoje? Coloca aqui pra mim na live o maior aprendizado que você teve hoje. É bem importante eu saber, né? E no domingo nós teremos live novamente. E domingo a gente vai falar sobre, eu não lembro o assunto da live de domingo, gente. Compra de milhas. O assunto da live de domingo é esse, é compra de milhas baratas. É o assunto da live de domingo. Então eu espero vocês também aqui no domingo. Vão deixando aqui nos comentários o seu maior aprendizado da aula. Quem vier ser meu aluno dia 4, se prepara, viu? Eu pego no pé de vocês. Eu quero aluno com resultado, eu quero aluno viajando, eu quero aluno emitindo executiva. Eu quero, tá? Eu gosto assim, pagando hotel com milhas, 50% de economia, pagando a viagem inteirinha com milhas. Eu gosto desse jeito, eu gosto desse jeito. Aí, se você não é meu aluno, coloca 0411 aqui. E aí a Vânia disse... O meu maior aprendizado é que eu tenho muito a aprender, né? É verdade, gente. Mas a gente aprende todo santo dia. Eu estudo para dar aula para vocês. Eu aprendo. Então, eu aprendo todo santo dia. Eu aprendo todo santo dia. Viajando mais que a Andressa? Mais do que... Não, gente, acho que a Andressa ninguém compete. Mas mais do que a Andressa, né? Meu povo, beijo grande pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da live, que tenha gerado muito valor. Quem ainda não é aluno, digita 0411 aqui, entra pra lista de espera, vai pro grupo do WhatsApp, porque dia 4 de novembro, às 19h30, eu vou revelar a mega oferta bombástica da Black Vitalícia aqui do Daniela pelo Mundo.
Eu só digo pra vocês. Vai ser extraordinário, tá? Extraordinário. Beijo, tesouromia! Ó, Maria Lúcia dizendo, emiti 2 executivas pela Ibéria há 2 dias. Maria Lúcia tava monitorando essa executiva, não tava, Maria Lúcia? Era aquela que você queria maio, junho? Diga pra quando você emitiu, conta pra gente. Ela tava monitorando essa executiva, gente. Um beijo grande pra vocês e até domingo, tá?